Vamos lá, questão número 1. Isso aqui é revisão, tá? Eu já iniciei, eu acho que em todos os terceiros anos, em todos os grupos, grupo 1 e 2, a teoria dos números complexos. Então essa primeira questão aqui, muito semelhante à que vai cair na prova, tá? Vamos lá, vocês estão conseguindo ver, né? Se I é a unidade imaginária do conjunto dos números complexos, então um complexo. Aí tem aqui uma expressão bem grande, e eu quero que você resuma como é que vai ficar isso aqui como um número complexo simples. Lembrando que o número complexo simples ele vai ser sempre escrito da forma o número Z, agora não está arriscando, arriscou. O número Z, eita, igual, ele pode estar na forma de par ordenado, A e um B aqui, ou então esse Z será escrito da forma algébrica dele, que é A mais B com I ao lado, tá bom? Então eu tenho que representar ou desta forma ou dessa, esse número enorme aqui. Então vamos lá, percebemos que aqui a gente tem um I elevado a 3. A gente tinha feito também, dentro de sala de aula, as potências do I. Então, bem simples isso aqui, vamos primeiro descobrir quanto é que é o I elevado a 3. A gente tem que a base de tudo é que o I ao quadrado é igual a menos 1. Então, se I ao quadrado é igual a menos 1, o I é igual ao próprio I, né? Que é o I elevado a 1. Então, o I elevado a 3 vai ser o I ao quadrado vezes o I elevado a 1. Então, vai ser menos 1 vezes I. Então, o I elevado a 3 vai ser igual ao menos I, que vai ser menos 1 vezes o I. Beleza? Então, perceba que a gente pode pegar esse valor aqui. Deixa eu dar um zoom nele para ficar mais fácil de eu escrever. Eu posso pegar esse valor aqui elevado a 3 e trocar sem nenhum problema esse carinha aqui por menos I. Então a gente vai ficar assim, ó, reescrevendo toda a expressão 2 vezes o menos I mais 3 vezes o I ao quadrado. I ao quadrado tá ali, ó, menos 1. Então vai ficar 3 vezes o menos 1 mais 3 vezes o I mais o número 1. Tranquilaço. Então é só resolver as operações aqui. Eu vou fazer 2 vezes menos I, vai dar isso aqui, menos 2I. 3 vezes o I vezes menos 1, então isso vai dar menos 3. Mais 3 vezes o I vai ser 3I. Mais 1. Agora você junta número que não tem I com número que não tem I e número que tem I com número que tem I. Ou seja, vai ficar assim, ó. Vamos pegar, escrever primeiro esse cara e depois este outro cara, porque ambos não têm I. Então vai ficar assim, menos 3 mais 1. Aí agora eu vou pegar e colocar os que tem I. Vamos colocar aqui, primeiro é esse, menos 2I. E por último esse aqui, mais 3i. Aí é só fazer as operações. A gente vai ter menos 3 mais 1, sinais diferentes. A gente vai ficar com o sinal do número maior. Então, do maior é o menos, então vai ficar menos. Aí subtrai. 3 menos 1 vai ser 2. Aí agora vamos fazer a operação com i. Menos 2i mais 3i, sinal do maior é o mais, vai ficar mais. Aí é só você ver. 3 menos 2 vai ser 1. Então vai ser mais 1i. Ou apenas menos 2 mais i. Então isso aqui seria esse mesmo número complexo aqui, só que de uma forma bem mais simples. Então isso aqui vai ser menos 2 mais 1. Ok? Pronto. Então essa aqui seria o número complexo, menos 2 mais i. Tá? Menos 2 mais i. Deixa eu minha letra ficou feia. Mas só que pode ser que na prova de vocês as opções não esteja na forma algébrica, esteja aqui na forma de par ordenado. Então poderia ser essa resposta aqui ou essa aqui que iria estar lá. Menos 2, que é o valor do A. E o I, aqui ele vai valer, quem está com o I é o 1. Então vai ser 1 positivo. E fechou.
Então, poderia ser tanto esta resposta, quanto esta a que estaria na prova. Então, tranquilos? Tá aí. Essa aqui seria a resposta da primeira questão de vocês. Essa questão 2 aqui, também muito parecida com uma que terá na prova, tá? Diz o seguinte: considere um número complexo. Então, tem um número z aqui e ele já está afirmando que é um número complexo, em que a e b são números reais e i é a unidade imaginária dos números complexos. A condição para que z seja um número complexo imaginário puro é que... Então, eu falei na aula anterior, eu acredito que nas duas turmas, quando é que um número complexo ele será imaginário puro? Ele será imaginário puro quando a parte real não aparecer. Lembra que a parte real é o a, o número que não tem o i? Todo número complexo, novamente, z é igual, dá um zoom aqui, z é igual a mais b, i. Esse a aqui é a parte real e esse b aqui, parte imaginária. Ok? Então, como eu quero um imaginário puro, isso aqui não pode ser zero, porque a única coisa que faz o i sumir é esse cara aqui, ó. Então, se esse cara aqui for zero, a gente não vai ter um número imaginário puro, a gente vai ter um número real puro. Então, vejam, eu tenho que obrigar com que isso aqui não vire um zero. E quando é que isso aqui vai virar um zero? Quando b menos 9 for igual a zero. Então, a gente já coloca aqui para a gente não se perder, ó. Isso aqui só vai virar zero se b menos 9 for igual a zero. Mas, além do mais, para ser um imaginário puro, eu não posso ter a parte real, porque um número complexo imaginário puro, ele é sempre dessa forma aqui, ó. Z, deixa eu dar um zoom aqui, Z igual a B, I. Então, ele vai ser sempre dessa forma, onde o A lá vai ser zero. Aí vai zerar tudo lá, então não vai interferir em nada, vai sobrar apenas o B e I. Tem que ter apenas o B. Então, para que isso aqui seja imaginário puro, é importante que isso aqui... Calma aí, eu falei que isso aqui tinha que ser igual a zero? Não, tem que ser diferente de zero, para não zerar. E esse cara aqui, ele tem que ser igual a zero. Beleza? Esse aqui tem que ser igual a zero, que é para sumir, zerar. E esse cara aqui, ele tem que ser diferente. Pronto, a gente quer que seja um número imaginário puro. Então, ele tem que ser dessa forma aqui. Então, esses critérios têm que ser obedecidos. Esse cara aqui tem que ser igual a zero, obrigatoriamente. A menos 7 tem que dar igual a zero. E esse cara aqui, b menos 9, tem que ser diferente de zero. Então, basta tu pegar isso aqui e igualar a zero. E isso aqui dizer que é diferente de zero, que vão ser as condições para que esse número z seja um número imaginário puro. Tá? Então vamos lá. Primeiramente, vamos ver aqui a condição para que o i não suma. Então, b menos 9 tem que ser diferente de zero. Então, teremos o seguinte. B, deixa eu dar um zoom aqui. B menos 9 tem que ser diferente de zero. Então, é só tu resolver aqui como se fosse uma equação comum. Deixa eu escurecer aqui um pouquinho. Então, passa o 9 para o outro lado, ele vai positivo. Então, b tem que ser diferente de mais 9. Se o b for diferente de mais 9, isso aqui nunca vai zerar. Então, a gente vai ter aqui que a primeira condição é que o b tem que ser diferente de mais 9, para que esse número seja um imaginário puro. Condição número 1. Minha letra está horrível, mas pessoalmente não é tão bonita também, né? Vamos lá. Porém, a gente também tem que ver que a gente tem que ter essa parte aqui, ela tem que ser igual a zero, porque a gente não pode ter um número real aqui somando, para poder não ter nenhum valor aqui de a, nenhuma parte real. Então, é só pegar e fazer a menos 7 igual a zero. Passa 7 para o outro lado, então a será igual a 0 mais 7. Ou seja, a tem que ser igual a 7 positivo. Se o a for igual a 7 positivo e o b for diferente de mais 9, eu vou ter a certeza de que esse número z aqui, ele será um número complexo imaginário puro.
Perfeito, galera. Entenderam? Então, essa é a teoria. Primeiramente, tem que lembrar o que é o imaginário puro. O imaginário puro é o que vai aparecer apenas a parte do B e I, tá? Só a parte que tem I. Então, a parte real, que seria a parte do A lá, essa parte aqui, ela tem que ser igual a zero. E quando é que ela vai ser igual a zero? Tu descobre aqui, ó. Somente quando A for igual a 7, que eu vou ter 7 menos 7, que é 0. E esse aqui não pode ser 0, porque se quiser A, eu vou ter 0 vezes I, que é 0, que vai ser um número 0, somado com 0, eu vou ter o número complexo Z igual a 0. E isso aqui, ele não é um número imaginário puro, ele é um número real. Então, por isso que é importante que o B, menos 9, seja diferente de 0. Fazendo essas duas análises, tenho certeza que você não vai errar na prova, tá bom? Fala aí no chat se entenderam ou não. Terceira questão, já é de operação com números complexos. Veja só, deixa eu dar um zoom aqui. Se I é a unidade imaginária do conjunto dos números complexos, eu sempre coloco isso aqui para tu ter certeza que esse I aqui é o raiz quadrada de menos 1, como eu expliquei, tá? Então, calculando menos 7 mais 5i menos 3 menos 2i, obtemos o número complexo. Então, pessoal, isso aqui é bem fácil, é praticamente a adição com números complexos. Então, vejam, a gente tem que apenas fazer essa operação. Esse número aqui, esse aqui é um númerozinho, poderia chamar ele de Z1, se eu quisesse, e esse aqui seria o meu Z2. Então, o que eu estou fazendo é Z1 menos Z2. Então, para fazer a operação com números complexos, primeiramente a gente tem que ver esse menos aqui fora. Ó. Esse menos fora, ele vai bugar a cabeça da gente, porque a gente só sabe somar. Então, quando tu tem uma subtração de números complexos, tu não tem nada mais, nada menos do que uma adição de dois números complexos, onde tu vai pegar o primeiro e somar com o oposto do segundo. Ou seja, tu vai fazer apenas isso. Ó. Olha só. Repete o primeiro, que é menos 7, mais 5i. Esse menos faz todo mundo que está no outro lado trocar de sinal. Então, o sinal do 3 aqui, se não aparece é positivo, o menos vai fazer ele trocar, então ele vai virar negativo. Então, vai virar menos 3. Aqui era menos 2i. Como o menos ele vai pegar e trocar o sinal dele, a gente vai ficar com mais 2i. Beleza? Então, agora tu vai pegar e fazer o quê? Tu vai juntar números que tem i com números que tem i e números que não tem i com números que não tem i. Vamos grifar primeiramente aqui os números que não tem o i. O número que não tem o i é o menos 7 e o menos 3. Então, vamos colocar um no lado do outro. Ó. Menos 7, menos 3. Agora, a gente vai pegar os números que tem i. Então, a gente vai ter o seguinte. Ó. Pôr de vermelho aqui. Ó. Ficou foi marrom. Vermelho, feio. Mais 5i. E aqui o mais 2i. Então, teremos que fazer apenas essa operação, já que são termos semelhantes, a gente pode operar entre eles. Então, menos 7 menos 3, isso aqui será menos 10. Mais 5i mais 2i, isso vai ser exatamente mais 7i, né? Tu opera os números e repete o i. Então, esse aqui seria o número complexo. Novamente, se nas opções lá não tiver na forma algébrica, tiver na forma cartesiana, como par ordenado, tu iria dizer que isso aqui é a mesma coisa. É a mesma coisa que o par ordenado, menos 10, vírgula, o 7 positivo. Pronto, fechou, lacrou, tirou 10. Então, é uma questão que não é muito difícil. Então, essas duas respostas aqui, elas são a mesma coisa, só que escritas de formas diferentes. É como se fosse R$1 e duas moedas de 50 centavos, tá? Então, novamente, vou dar aquele tempinho aqui para vocês tirar o print da questão, tá? Que já adianta a vida de vocês. Alguma dúvida? Fala aí no chat sobre essa. Então, olha só. A expressão é essa, 2 mais 7 menos i, mais menos 1 mais 3i, mais i. Como não tem nenhum sinal de menos aqui, eu não vou precisar trocar o sinal de ninguém que está dentro dos parênteses aqui, ó. Então, eu vou fazer normalmente assim, ó. Vou só reescrever aqui, ó. 2 mais 7 menos i. Esse mais não interfere no sinal de ninguém que está ali dentro, então eu vou só repetir. Menos 1
mais 3i mais i. Agora eu vou pegar e vou juntar números que tem i com números que tem i e números que não tem i com números que não tem i. Então vamos pegar primeiro os números que não tem i, que é o 2, o 7 positivo e o menos 1, e colocar um ao lado do outro. Ó. 2 mais 7 menos 1. Por que eu pego logo os que não tem i? Porque o número complexo não é a mais bi. Então, pegando um A, eu já vou deixar organizado da forma correta, porque todos os que não tem I são os elementos que vão criar o número A. Então, é por isso que eu pego eles primeiro. Aí depois eu vou pegar os números que tem I, que no caso seria aqui o menos I. Então, já coloco aqui, ó, menos I. Depois eu vou ter mais 3I. Depois, mais I. Ok? Aí, vamos lá. 2 mais 7, 8, 9. 9 menos 1, 8. Então, isso aqui vai dar 8. Isso tudo aqui, ó. Agora, vamos pegar os números que tem i. Menos 1i mais 3i vai dar 2i positivo. 2i positivo mais 1i vai dar o próprio 3i positivo. Então, eu vou ter aqui mais 3i. Ok? Eu estou vendo aqui nas respostas. Então, isso aqui seria a resposta final. Ou então, seria 8,3 aqui o par ordenado, tá? Pronto. Aqui já é uma questão que vai envolver a multiplicação de dois números complexos. Então veja, se i é a unidade imaginária do conjunto dos números complexos, então calculando esse número complexo vezes esse, obtemos qual número complexo? Então vamos lá. Para multiplicar, tu multiplica como se fosse uma expressão algébrica vezes outra, usando a propriedade distributiva. Assim, ó. Eu vou colocar bem aqui no cantinho. Menos 7, deixa eu dar um zoom. Menos 7 mais 5i vezes 3 menos 2i. Pronto. Primeiramente, ó, tá aqui, agora eu posso até vir para cá, eu só tenho que fazer essa multiplicação. A gente multiplica usando a propriedade distributiva, então eu vou pegar aqui o menos 7 e vou multiplicar por todo mundo que está lá do outro lado, por isso que a gente faz esse chuveirinho aqui, ó. Então vou ter menos 7 vezes 3 positivo, vai dar menos, sinais diferentes, vai dar sempre negativo, 7 vezes 3, 21, tá bom? Aí eu vou pegar menos 7 vezes menos 2i. Então, é só você pegar o número, multiplicar pelo número e repetir o i. Então, menos 7 vezes menos 2 vai dar mais 14. E repete o i. Pronto. Agora, a gente vai pegar o outro número, já que o primeiro já multiplicou por todo mundo que está lá. Vamos pegar o outro, que é o 5i. Esse cara aqui. Deixa eu pegar aqui uma cor mais clara. 5i. Esse 5i eu tenho que multiplicar por todo mundo que está lá também. Então vai ficar 5i vezes 3. Então vai ficar mais 15i. Agora eu vou pegar o 5i positivo e multiplicar por aquele menos 2i. Então multiplica número com número e a letra com letra. Então vai ficar mais 5 vezes menos 2 vai dar menos 10. I vezes i será i ao quadrado, né? Então é número com número e letra com letra. Esse aqui, ó, era 5i vezes 3. Então eu peguei só o número e multipliquei com o número, já que não tinha letra para multiplicar lá, tá? Então virou essa expressão aqui, ó. Agora é só simplificar o máximo possível. A gente sabe que i ao quadrado é menos 1, correto? Então a primeira coisa que eu vou fazer é transformar esse i ao quadrado, isso aqui, em menos 1. Então vamos reescrever tudo. Chegando aqui eu vou colocar menos 10 vezes menos 1. Então teremos o seguinte, ó, menos 21 mais 14 i mais 15 i menos 10 vezes i ao quadrado menos 1. Porque i ao quadrado é menos 1. Tudo se baseia nesse cara ao quadrado ser menos 1. Então, agora é só resolver a multiplicação primeiro, né? Que ela tem prioridade. Então vai ficar menos 21
mais 14i, mais 15i, menos 10 vezes menos 1 vai dar mais 10. Pronto. Agora a gente abaixa aqui e coloca número no lado de número e letra no lado de letra. Então basta só pegar esse 10 e escrever aqui ao lado. Ó. Então vai ficar menos 21 mais 10. Agora repete as letras no lado da letra. O número que tem letra I com o número que tem letra I. Então vai ficar mais 14i mais 15i. Tá bom? Então, menos 21 mais 10, isso aqui dá quanto? Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do número maior. Então, a gente vai ter aqui, isso aqui será o sinal do maior do 21, então é menos. 21 menos 10, fazendo as continhas aí, isso aqui vai dar 11. Né? Menos 11. Aí, mais 14i, mais 15i, sinais iguais, soma e repete o sinal. Repetindo o sinal, vou mudar aqui até a cor. Repetindo o sinal, que é mais. Então, 14i mais 15i vai dar 29, mais 29 e repete o i. Então, isso aqui seria a resposta daquele produto lá, tá bom? Ou, então, poderia ser isso aqui, ó, menos 11. Não pode esquecer nunca que também posso escrever desse jeito. E o 29 positivo, tá bom? Escrever dessa forma é até mais fácil, depois que tu sabe chegar ali. Tranquilo? Nada difícil, né? Novamente, tem que ser um número real não nulo. Acho que isso que faltou aqui é a palavra número real puro, tá? É um número complexo real puro. Para ser real, preciso o quê? Que a parte imaginária ela não apareça. E ela só vai aparecer quando isso aqui... Deixa eu melhorar aqui. Quando isso aqui, ó, ele for diferente de zero. Se isso aqui for diferente de zero, o i aparece. Mas a gente quer o quê? Que ele não apareça. Então, para ele não aparecer, a gente tem que dizer que isso aqui tem que ser igual a zero. Porque se isso aqui for igual a zero, isso aqui não irá aparecer, tá bom? Se a pergunta fosse só o seguinte, ó, presta atenção que pode ser uma pegadinha na prova, tá? Se a pergunta fosse o seguinte, qual é a condição para que z seja um número real? Só isso. Qual é a condição para que z seja um número real? Então a condição era que isso aqui seja apenas igual a zero. Porque qualquer que seja o número a aqui, vai dar um número. E esse número será real. Se isso aqui for zero e isso aqui der zero também, eu vou ter 0 mais 0, que vai dar 0, 0 é um número real. Então a condição seria apenas que esse cara aqui seja igual a zero. Mas como ele está falando é um número real e não nulo, então esse aqui tem que ser igual a zero e esse aqui tem que ser diferente de zero, que é a parte real. Tem que ser diferente de zero. Fiquem atentos, tá? Posso colocar isso na pegadinha que às vezes eu sou covarde. Então vamos lá. Então vamos... feita a análise de qual tem que ser as condições, basta a gente apenas desenvolver isso. 3a menos 27 tem que ser diferente de zero. E menos 2b mais 230 tem que ser igual a zero. Então, vamos se divertir. Égua. Desquebrou. Vamos lá, desfazer isso aqui. Pronto, 3a tem que ser diferente, só tinha travado mesmo. Passou 27 para o outro lado, vai positivo, mais 27. Então, passo 3 está multiplicando a dividindo. Eu vou ter que a tem que ser diferente de 27 dividido para 3. E vocês sabem, né, que a tem que ser diferente de 9. Perfeito. Agora, a primeira análise a gente já fez que o a tem que ser diferente de 9. Vamos para a segunda, que é que isso aqui tem que ser igual a zero. Então, menos 2b mais 230 tem que ser igual a zero. Passo 230 para o outro lado, eu vou ter menos 2b tem que ser igual a menos 230. Então, passo 2 está multiplicando b dividindo, eu vou ter que b será igual a menos 230 dividido para menos 2. Ou seja, b será igual, sinais iguais na divisão é positivo, 230 dividido para 2, a metade de 230 que é 115. Então a primeira condição é que o a tem que ser diferente de 9 e a segunda condição é que o b tem que ser igual a 115.
Aí eu vou ter tudo que é necessário para que isso aqui ocorra, que o z seja um número real e não nulo. Beleza? Então, pessoal, acho que já tá bom. Isso aqui já é o suficiente para vocês tirarem um 10 na prova. Eu aconselho tudo esse ano que não estava bugando os sinais, que repita isso daqui, tá? Eu vou já colocar no grupo um PDF que vai ter todas essas questões e outros que a gente não respondeu. Eu tinha separado 10, então vai ter aí 3 que a gente não fez, ou 4, nem sei quantas a gente resolveu ainda, tá? Aí você treina com as outras, que as outras são questões semelhantes a essas que a gente fez também, tá bom? Então foi isso. Boa tarde para vocês, bom final de semana. Fiquem com Deus.